Olá pessoal, tudo bem? Então vamos continuar aqui dando dicas para você. Já comentei com você que era interessante você entrar aqui, inscrever-se no nosso África Atual TV, YouTube, inscrever-se lá no nosso Instagram, @atlasgeocultural da África, e conhecer os nossos dois grandes sites, www.africaatual.com.br e www.editoraeiros.com.br. Esses são os nossos canais de diálogo com você. Pode deixar um recadinho, um comentário, mandar um e-mail. Nós sempre vamos estar comunicando contigo, conversando com você, tá bom? E vamos começar algumas dicas agora bem práticas. Primeira dica que eu falo: coloque um país africano, olhe lá no mapa do continente africano, no Google, olhe os países, veja aquele que você acha que tem uma identidade maior, veja ali talvez alguns dos nossos vídeos e inspira-se e coloca ali na sua listinha de desejos. É importante escrever isso. Eu quero viajar para Angola, eu quero viajar para a África do Sul, eu quero viajar para o Quênia. Veja ali as distâncias de um para o outro e coloque essa na sua listinha. Esse já é o primeiro passo. O segundo passo, se você ainda não tiver, tire o seu passaporte. Não importa se você vai viajar daqui 1, 2, 3, 5 anos, não é? Vá atrás do seu passaporte, porque é um documento fundamental para que você olhe para ele e fale assim: eu vou carimbar esse passaporte com a entrada em um dos países que é a minha meta dos desejos, está parte dos meus sonhos. Isso é de um enriquecimento cultural inexplicável. Eu só posso comentar com você a minha alegria de poder ter pisado em solo africano. Eu já fui para outros continentes, não é? Já fiz essas experiências e tenho como uma importância para a nossa vida cultural, a nossa vida de enriquecimento pessoal, no sentido de poder compartilhar e dialogar com as outras pessoas, de ser solidário, de ser fraterno, mas até espiritualmente falando, é importante para o nosso crescimento conhecer outras culturas e sentir o que isso faz para o nosso crescimento pessoal. Então a dica de viajar para um país africano tem tudo isso incluso, não é? Essa coisa do enriquecimento da nossa cultura pessoal e do nosso compartilhar com as outras pessoas nossa sensação de humanidade, de raça humana. E nesse momento, então, eu vou fazer um comentário com você sobre que é uma emoção indescritível. Por mais que eu explique para vocês, sempre vai ficar aquela coisa meio fria, meio racional. A gente explica, mostra vídeos, mas pisar lá, olhar, sentir os aromas, as cores, as paisagens, é uma expressão pessoal. É você que tem que sentir e aproveitar. Vamos lembrar que a África é o berço da humanidade, é o berço da civilização, não é? Nesse sentido histórico, geopolítico, conhecer esse continente africano é fundamental para a gente entender nos entendermos como ser humano. Então, por isso que eu dou essa dica de conhecer o continente africano, e eu sou um entusiasta dos países africanos, né? Faz parte aí da nossa tradição. Como comentei no vídeo passado, ser brasileiro e ser afrodescendente é uma característica muito forte. Mais de 50% de nosso país, a gente está próximo de alguém que por relação familiar, por relação de trabalho, por relação escolar, e valorizar essa relação é fundamental. E veja só, se nós somos, como eu comentei, algo próximo de 105, 106 milhões de habitantes afrodescendentes, no mínimo, mais de 50% da população nacional, imagine que se 1% desta população resolvesse viajar para a África uma vez na vida, levaria mais de 100 anos para que todos nós, vivos hoje, nessa conjuntura atual, nesse presente momento, estivéssemos uma experiência de uma viagem para um país africano. Imagina o que significa isso culturalmente, as conexões, comercialmente entre esses países. Seria 1 milhão de pessoas no Brasil indo anualmente para o continente africano.
Eu vou dar uma curiosidade para vocês. Em tempos áureos antes da pandemia, cerca de 70 mil pessoas chegavam a viajar por ano para a África do Sul por causa do turismo, e depois eu vou comentar isso. O Marrocos também é muito visitado, principalmente por casais, tem toda uma característica especial lá, né, de preparação para o turismo. E o Egito também, por causa da propaganda toda sobre o Império Egípcio e as suas características. Esses três países se concentravam, às vezes chegava a ter 150 mil brasileiros, creio eu, por indicadores, viajando no máximo para esses três países, de toda a população brasileira que viajasse. Agora, 150 mil, talvez até um pouco menos, não é? E no máximo. Agora, não dá quase que 15% só desse 1 milhão de afro-brasileiros que podem estar desejosos de viajar para o continente africano. E aqui eu estou colocando como meta e como característica até comercial para as empresas perceberem o grande potencial de turismo que vai acontecer se nós viajássemos para os países africanos. E eles, a partir do momento que vão nos conhecer, vão se aproximar, também começam a ter desejo de fazer turismo no Brasil. E essa conexão vai cada vez mais se aprofundar. Então, fica essa curiosidade para vocês, que se fizéssemos isso, 1 milhão de pessoas viajar uma vez na vida, demoraria 100 anos para que os afrodescendentes conhecessem a África. Então, é uma imensidão de pessoas, de potencial econômico e cultural, relacional. Seria um desafio muito bacana. Bom, tirou o passaporte, tá tudo beleza, colocou na sua lista de metas, abriu a sua poupança e a cada mês você vai colocando lá um recursinho, vai fazendo ali os seus movimentos, articulando o seu valorzinho. A segunda meta é você escolher o local que você quer ir, que já colocou ali no seu caderninho, e começa a se preparar. Uma das dicas que a gente dá é o tempo de voo. É muito curioso. Se você estiver numa região litorânea no norte do Brasil, Rio Grande do Norte, Ceará, aquele pedacinho assim, se você for viajar para o lado oeste de África, aqui no mesmo oceano Atlântico, pode demorar 3 horas e meia, 4 horas para você fazer um voo, atravessar o oceano. É muito rápido, é muito interessante você estar lá em cima e viajar para aqueles países, até o custo da passagem vai ser bem menor. Se você estiver aqui lá para o sul, não é? Aqui eu falo mais de São Paulo, dessa região onde eu estou inserido, eu tenho ido para Angola, então atravessar, que é a outra ponte dentro do grande país português, pode demorar 9 horas, 9 horas e meia, 10 horas de viagem, indo ali para a África do Sul e essa região toda. Ou se você for atravessar para o outro lado, o lado leste da África, né? Etiópia, Djibouti, aqueles países lá do outro lado, essa viagem pode durar mais de 12 horas, por aí. Então você tem que se preparar para esse tempo de viagem. E outra dica que a gente dá é sobre a roupa, né? Ir com uma roupa leve no voo, para não ficar desgastante, e prestar atenção um pouco. Algumas pessoas têm uma dorzinha no ouvido por causa da altitude. Então algumas dicas é pegar um chiclete e fazer mascar, e com esse movimento de mascar ajuda os tímpanos a não ter essa, às vezes, dorzinha que às vezes dá dentro do nosso ouvido com relação ao voo, e às vezes as pessoas não percebem. Dou essa dica bem interessante para você. E nesse voo uma roupa agradável, leve, porque você vai ficar muito tempo sentado, né? Apesar que tem toda uma característica interna de conforto ou não, tal, mas é uma preparação, talvez até fazer quem nunca fez um voo de avião, fazer um voozinho curto aqui no Brasil, né? Arrecadar um dinheirinho, fazer uma força, para fazer essa experiência e preparar-se para ir para lá. Quem já está acostumado já sabe por que eu estou dando essas características de quem vai fazer o primeiro voo, não é? Com relação à língua, acho interessante. Nós temos aí o chamado PALOP, os países de língua portuguesa, né? E existem vários no continente africano, que você vai poder, de repente, descobrir olhando lá no Atlas Geocultural da África ou pesquisando lá na internet. Ir para um país que fala a nossa língua facilita muito
o nosso passeio, o nosso relacionamento. Saibam que a maioria dos países do continente africano falam 3 línguas, chamadas línguas comerciais ou línguas oficiais, por causa da questão da colonização, né? Da exploração dos países europeus no continente. Não vou abordar isso aqui, valeria a pena aí entrar em contato com um professor de história, de geografia, um professor fazer esse comentário sobre a colonização, a luta pela independência desses países, que foi enorme, desgastante. Eles ainda estão se recuperando desse processo e ainda estão, inclusive, em fase ainda de consolidação das suas nações, mas o nosso caso aqui é fortalecer esses países viajando para lá, não é? Utilizando os nossos recursos um pouco lá e fazendo essa conexão entre nós e com essa conexão nós vamos criando vínculos, fortalecendo inclusive a consolidação dessas economias africanas com o turismo brasileiro. E uma dica que assim, eu estava comentando, cerca de entre 15% e 20% do continente africano só, é pequeno, fala a língua portuguesa, não é? Que tem esse perfil. Cerca de 40%, eu vou números redondos, né, dos países africanos, da população africana, fala língua, pelo menos comercial, nesses países, o francês. Outros 40% falam a língua inglesa comercialmente. Apesar que se você for em hotéis e locais que são apropriados, a língua inglesa é uma língua que circula forte na área do turismo, na área da comunicação básica, não é? E entre a população local, o ideal é que você curta um guia que possa te levar em ambientes que você ouça as línguas locais. Eu gosto muito de andar nas ruas, gosto muito de... Uma coisa que eu sempre peço para os guias é que ele articule um lugar que eu assisto uma palestra, em que parte dessa palestra o palestrante fale numa língua local, tem uma tradução, para poder ouvir, para poder crescer e sentir essa diferença cultural e sempre estar aprendendo com o outro. Aprendendo como o outro pensa, como o outro vive, como o outro enxerga o mundo, como é essa filosofia de vida. E inclusive, eu gosto muito de ouvir um palestrante do local falando da história do país, de como ele conquistou a sua independência, que é muito antes disso, e tem coisas que nos impressionam nessa relação. Então é muito importante, aí eu falo, se possível, você ter um guia que te acompanhe na sua atividade turística, e se não tiver um guia oficial, pelo menos faça um contato com o relacionamento. Aí existem várias formas de fazer o relacionamento. Às vezes você tem um contato a partir de uma relação institucional com o pessoal da igreja, se você frequentar, ou da universidade, se frequentar, ou de um movimento social. Articule pessoas que possa alguém para te receber lá e te dar um suporte. É importante você ter como dica alguém no país, e do país, de preferência, que te ajude nesses contatos, nesses relacionamentos, e aí você pode aproveitar muito mais a sua permanência no país. Não tenha preocupação de você não falar a língua do país, ou não falar ou inglês ou francês, por exemplo, tal, né? Mas aí você tem o suporte de alguém que vai te dar apoio e você vai poder curtir bastante este país. Essas são as dicas desse bloco. E te espero nas próximas dicas, tá bom? Um abraço. Eu vou cantar tua história de luta e glória. Quanta beleza abençoada seja África. Eu vim cantar tua história de luta e glória. Quanta beleza abençoada seja. E uma África que vimos há anos atrás, agora se liga no papo que vamos mandar. Lugares lindos e maravilhosos, essa é a realidade que iremos contar. Inspirando no livro que estou lendo agora, o Atlas do Conhecimento, vem comigo, simbora. África, África, África. A África do futuro está ficando legal, mas do grande start se dará pelo Senegal. O grande ego com a sua versão de Wakanda tá chegando firme e forte, mostrando quem é quem manda, mesmo sem o apoio de políticos e governantes. Continente africano já não é como era antes, vários países plenamente em desenvolvimento. África, seu futuro já está acontecendo no Congo, Costa do Marfim ou em Cabo Verde. A África é o futuro.
das megacidades. Várias cidades estão bem estruturadas, vários investimentos e uma produção em massa. Botsuana, Marrocos, África do Sul, onde a Copa deixou marcas até no Brasil. Deve ser bem legal pra quem vive no Senegal, Madagascar. Eu quero ganhar um cartão postal, onde Diamante-Mutu está sendo lapidado, o continente se libertando do seu passado, pela Europa invadida e colonizada, e a sua população morta ou escravizada. Um solo rico em diamante e outros